todas as últimas de cada mês. Então, a gente realiza o Axis às 10 nas últimas quintas-feiras de cada mês. No início, são uma explanação de 40 minutos, né, uma explanação de 40 minutos, e na sequência a gente tem 20 minutos aí para algumas perguntas, algumas respostas pertinentes ao tema que a gente está discutindo. No dia de hoje, é um tema que ele vem movimentando a nossa igreja há algum tempo, né? A gente já completa, neste ano de 2023, 15 anos, né, que o acordo da Santa Sé foi assinado com a República Federativa do Brasil, e isso, então ele foi assinado em 2008, depois em 2010 ele se tornou lei através do decreto 7.107. E desde então, a gente vem trabalhando aqui no Axis com diversas operações de reestruturação institucional de algumas entidades, e esse tema, essa relação entre a organização religiosa e a associação civil, é sempre um tema que aflora, que traz diversas discussões, diversos contextos, que no dia a dia dessa aplicação, ela é interessante a gente ter um certo zelo, um certo cuidado, até por conta daquilo que envolve a imunidade tributária, que envolve a certificação filantrópica, ou mesmo aquelas entidades que exercem atividades comerciais, né, atividades com fins lucrativos, também tem que se ter um zelo nessa relação com essas instituições. E hoje o Adilson, que é o superintendente do Axis Instituto, que trata, que é um dos responsáveis no Axis, que trata desse assunto, ele vai abordar e vai detalhar algumas questões, né, que a gente entende que são questões práticas aí do dia a dia, e ao final, como eu disse, ele vai estar à disposição para te responder algumas perguntas. Então, sejam todos muito bem-vindos, agradeço pela presença, agradeço por partilharem conosco um pouco do tempo de vocês, e passo a palavra para o Adilson. Ok, Márcio. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Deixa eu colocar na tela aqui para a gente já começar falando exatamente sobre a tela. Está visível aí para todos? Perfeito, Adilson. Ok. Muito bem. Então, o nosso tema de hoje é falar da relação entre uma organização religiosa e uma associação civil. São duas entidades distintas, como todos sabem, né? E dentro desse tópico nós vamos falar dos limites para garantir a manutenção do SEBAS e também a imunidade tributária, porque nem todos têm o SEBAS, que é o certificado de filantropia, mas a imunidade tributária todos usufruem. Então nós vamos falar aqui exatamente para que essa possibilidade, essa garantia esteja forte, esteja presente nessa relação da OR, da organização religiosa, com a associação civil. E nós vamos começar, a gente sempre começa colocando alguma fala da igreja ou do Papa, sempre muito presente, o Papa Francisco, e em 2013, ele foi publicado pelo Vaticano, uma fala dele, onde ele colocava que a igreja não é uma organização assistencial, não é uma empresa, não é uma organização não governamental, mas uma comunidade de pessoas encorajadas pela ação do Espírito Santo. E continua. Mas por que colocar dessa forma? Por que colocar isso primeiro? Porque nessa fala do Papa, mesmo que ele não tenha tido a ideia ou tido a intenção de falar de questões jurídicas, de questões de uma entidade jurídica, o Papa nos dá, diria, um sinal, um toque. Né? O Papa nos mostra que, de fato, quando os senhores e as senhoras entram para a vida religiosa consagrada, ou no clero também, as pessoas entram com a sua vocação para servir a Cristo, servir a igreja, servir a Deus e a pessoa do pobre, ou seja, pensam exatamente numa vida religiosa, uma vida de oração, uma vida de retiros, uma vida de práticas, mas, muitas vezes, eu diria até que quase 100%, não se pensa, por exemplo, amanhã, se Deus quiser, vou ser uma econômica. Amanhã, se Deus quiser, serei um diretor de escola. Porque isso, no início da vida vocacional, no início da vida religiosa, isso não se vislumbra. Então, o Papa está dizendo, em outras palavras, isso.
os senhores e as senhoras, quando entraram para a vida religiosa consagrada, foram encorajados pela ação do Espírito Santo, foi um chamado. E é claro que caem, de certa forma, né, nos cargos que devem ocupar, numa escola, numa obra social, no hospital, numa entidade de comércio, da instituição, é claro, né? Ou na estrutura do economato, conselheiro provincial, geral, e por aí vai. Muito bem. Nessa linha, eu mostro aqui a organização religiosa de Belo Horizonte, ou seja, a Arquidiocese de Belo Horizonte. A Arquidiocese de Belo Horizonte, aqui com essa maquete da catedral, que está em construção, ela é presente enquanto uma organização religiosa, mas ela tem também, dentre as suas atividades, ou coligadas a ela, a PUC Minas. A PUC Minas ela teve um faturamento de 1 bilhão e 300 milhões a receita dela no ano. Então, é uma grande universidade. Recentemente estava com a maior universidade, a PUC, a maior PUC, aliás, do mundo. Então, a PUC Minas, com 102 mil alunos, sendo 12 mil na rede Santa Maria, em torno de 12 mil dos colégios que ela tem, e 90 mil na instituição de ensino superior. Tem as fundações, obras sociais, tem a rede catedral de rádio, 5 regiões episcopais, em torno de 300 paróquias. Então, tudo isso está, de certa forma, ligado à organização religiosa. Tem uma confluência, tem uma conversa entre as duas instituições, entre associações, entre associação, entidades e organização religiosa. Como tantas acontecem pelo Brasil afora, sejam grandes ou porte médio ou portes menores, dentro da nossa igreja temos essa configuração, como os senhores e as senhoras têm também, com certeza. E na introdução do Código de Direito Canônico, que foi traduzido pelo padre Jesus Hortal, de 83, ele coloca dentro dos comentários, são vários comentários que ele faz ao longo do código, que uma das realidades a ser vivida é a canônica. A chamada sociedade é apenas o braço secular. Então, nós temos algo a ser vivido, que é o chamado, é a questão canônica, mas temos também, lá na ponta, as atividades socioassistenciais, que eu coloco aqui como sendo a sociedade, ou seja, o braço secular. Então, traduzindo, né, seria de um lado, então, essa questão canônica, e do outro lado, essa sociedade, ou esse braço secular. Olha, percebam que aqui nós fizemos uma pequena separação. Mais à frente, vamos ver uma separação semelhante a essa. Então, aqui nós estamos separando a organização religiosa, a Igreja de Belo Horizonte, da Arquidiocese de Belo Horizonte, chamada nesse quadrado, nessa figura canônica, e do outro lado, semelhante a um quadrado também, nós temos aí as atividades socioassistenciais ou as atividades realizadas pela Arquidiocese de Belo Horizonte. Muito bem. E esta separação, que o Papa dá uma chamada lá atrás, dizendo que a igreja é o chamado pelo Espírito Santo, é uma vocação, nós temos também essa colocação de outra forma pelo Estado. Esse leão aí, né, que amedronta, que ruge, né? De fato, ruge feito um leão ao nosso redor, seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? Com uma grande eficiência. A Receita Federal do Brasil é de enorme eficiência, reconhecida mundialmente, inclusive a capacidade dela. Um desejo, o que já arvoram, o que já desejam, também alguns da área executiva, legislativa, é separar o que é da igreja daquilo que é da associação sem fins lucrativos. Muito bem. Essa separação significa que a organização religiosa estaria de um lado, que é a igreja, e do outro lado, as associações, escolas, hospitais, obras sociais e outras atividades. E não é um desejo novo. Se nós nos remetermos à medida provisória 446 de 2008, que foi um embasamento para a lei 12.101 de 2009, que é a antiga, não é tão nova, mas a antiga lei da filantropia, essa medida provisória de 2008, ela já recomendava no artigo 35 que as entidades que estavam mencionadas, sejam saúde, educação e a assistência social, fossem obrigadas a criar uma pessoa jurídica para cada uma das áreas de atuação. Ou seja, nós teríamos, então, um CNPJ matriz para a área de saúde,
um CNPJ matriz para a área de educação e um CNPJ matriz para a área da ciência social. E aí, nos perguntamos, diria assim, e qual seria o CNPJ da atividade religiosa? Já que, de maneira geral, muitas no Brasil ainda estão todas misturadas dentro de uma associação e não separadas. Então, observemos que o governo já falava em separar, e diria que só Deus sabe a intenção dessa separação, se não fosse também, podemos aqui intuir, se não fosse também uma forma de fato de entender que ele, dentro dessas três entidades puras na saúde, pura na educação e pura no social, estivessem contaminadas por atividades religiosas. Pode ser uma possibilidade. Mas essa medida provisória ela não foi absorvida na íntegra. Então, essa proposta não passou. Por isso que hoje muitas entidades ainda têm um CNPJ com todas as atividades ali dentro. Muito bem. Então, em suma, em síntese, o que a gente quer falar aqui, o que a gente tem falado nas formações ao longo de pelo menos 8 anos já nos cursos de gestão do economato, onde a gente vem falando muito também de organização religiosa, de cisão, tudo isso, é a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É separar para evitar confusão, para evitar problemas, para evitar que a fiscalização nos pegue e atue e autue de forma, de fato, que pode pesar muito nas questões patrimoniais, que vamos ver um pouquinho mais à frente aqui, com esse exemplo numérico, inclusive. E aí nós temos que ficar atentos, então, porque lá no cânone 22 do Código de Direito Canônico, já tem essa chamada, já tem esse clique para todos nós. O cânone diz que as leis civis às quais o direito da igreja remete sejam observadas no direito canônico, com os mesmos efeitos. Ou seja, acontece lá, acontece aqui, acontece lá. Desde que não sejam contrários ao direito divino e não seja determinado o contrário pelo direito canônico. Em síntese, nós temos, por exemplo, o casamento civil, o casamento religioso com efeito civil, tranquilo. Nós temos, por exemplo, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que afeta todas as instituições do Brasil, inclusive instituições da igreja, também sem problema, mas estamos agora exatamente nesse momento, nesse período, com a votação da questão do aborto, até a 12ª semana de gestação, que pode ser que seja aprovado civilmente falando, mas como ele é contrário ao direito divino, contrário ao direito canônico, ele não vai ser aceito, diria assim, ou observado dentro da nossa igreja. Ok. O que nós vamos falar aqui é de situação que, para manter a imunidade tributária e para garantir a isenção da cota patronal, no caso das entidades filantrópicas, eu tenho que observar a legislação. Então, o cânone 22 ele vem ao encontro desse assunto nosso, porque a legislação que permeia o assunto de imunidade tributária e isenção da cota patronal, ele é estipulado pelas instâncias governamentais, civis, mas aceitos ou devem ser seguidos, observados pela nossa igreja. E tem mais. Ainda no Código de Direito Canônico, o cânone 1284, ele nos diz, de maneira muito sábia, que os administradores devem precaver-se para que, da inobservância das leis civis, não cause dano algum para a igreja. Olha que interessante. Aqui é uma chamada muito interessante, já está lá no 1284, lá na frente, já mais para o final do que para o início do código, né, dos seus 1.700 e poucos cânones, quer dizer o seguinte, que nós, administradores da igreja, sejamos leigos ou ordenados, religiosos, vida consagrada, nós temos que ficar atentos e atentas o tempo todo, com o olho exatamente muito aberto, na legislação, para que ela seja seguida, respeitada, observada, praticada, para não causar dano à igreja. O tempo todo, seja na questão de seguros, seja na questão do pagamento devido nos prazos devidos, seja na questão de seguir uma obrigação, uma aplicação da LGPD, seja na questão trabalhista, que é muito tênue a relação e ela dá margem para muita coisa, uma hora extra não autorizada, não remunerada, é um desvio de função, ou seja, fiquemos atentos à legislação. Se tem algo que não cabe para qualquer um de nós, sejamos da igreja ou não,
é alegar para o juiz que a gente não sabia que aquilo não podia ser feito. Isso não cabe. Isso não cabe. É uma justificativa que não cabe, a não ser que sejamos, é claro, né, fora ou sem uso da nossa razão perfeita, mas também nem deveríamos estar nos cargos, então, de administradores e de administradoras. Portanto, fiquemos atentos a toda a legislação. Por isso é importante que as senhoras e senhores tenham sempre nas instituições bons contadores, boas contadoras, boas pessoas no departamento jurídico, boas pessoas no departamento de finanças, contas a pagar, receber, bons assistentes sociais que conheçam bem da filantropia, por exemplo, ou seja, pessoas que tenham esse conhecimento, sejam da equipe interna, ou sejam assessorias, sejam assessores, empresas terceirizadas, empresas externas, porque não dá para a gente saber tudo. Nós temos no Brasil, de 1988 para cá, em torno de 6 milhões e 200 mil novas leis, novas normas, no âmbito municipal, estadual, federal, em todas as áreas. Mais de 6 milhões. Imagine o que é isso. Como acompanhar tudo isso? Ninguém consegue acompanhar tudo isso, é claro. Então, fiquemos atentos com esse apoio interno e externo para que a gente possa observar, de fato, a legislação. Muito bem. Se a gente pensar a igreja no Brasil, em termos civis, como que nós éramos e como estamos? Até dezembro de 2003, o Código Civil nosso, o Código Civil brasileiro, ele possibilitava que para criar algo, para eu ter um CNPJ, vamos dizer assim, fica mais fácil, eu me constituiria como uma associação, que é o caso da maioria de vocês, são ou já foram, ou me constituiria como entidade empresarial, como a Axis, por exemplo, a Metalúrgica, uma entidade, uma Soldo, por aí vai, ou como uma fundação, Fundação Ayrton Senna, Fundação Banco do Brasil, e por aí vai. Ou seja, as entidades religiosas, elas se enquadravam como associações em sua extensa maioria. Porém, a partir de dezembro, 22 de dezembro de 2003, com a mudança do Código Civil, a Lei 10.406, de 2002, possibilita-se também que a gente tenha no Brasil uma entidade de natureza jurídica denominada organização religiosa. A partir daí pode ter também partidos políticos, não é o nosso caso, né? Claro. Mas, a partir, então, de dezembro de 2003, passa-se a possibilidade de se criar uma entidade de natureza jurídica denominada organização religiosa. Por exemplo, então, eu não preciso mais ter somente uma associação São João Batista. Eu posso ter uma associação São João Batista e posso ter uma organização religiosa também São João Batista. Um exemplo, eu posso ter uma associação carmelita e uma organização religiosa carmelita. A partir daí, essa possibilidade existe. E no caso das associações, elas são regidas, ou a orientação, diria que o esqueleto de uma associação, está lá no Código de Direito Civil. Artigo 50 e poucos, 60 e poucos, está lá. E no caso das organizações religiosas, também temos que observar o Código Civil, numa quantidade menor de textos em relação às associações, mas também observar o direito canônico. Ou seja, para trabalhar com o estatuto de uma associação, basta, e é fácil e necessário, um bom conhecimento no Código de Direito Civil. Faz um estatuto perfeito. No caso de um estatuto de uma organização religiosa, além de ter que conhecer o Código de Direito Civil, faz-se necessário também conhecer o Código de Direito Canônico. E mais, o direito próprio dos senhores e das senhoras. Porque o estatuto da organização religiosa, ele é redigido, ele é elaborado a partir do Código de Direito Civil e também do que diz o direito particular ou o direito comum, que é o direito canônico, o direito próprio dos senhores e das senhoras. Aquilo que está no direito canônico e no direito próprio, que é valiosíssimo, não tem validade civil diretamente, e aí nós temos que pegar algumas partes ali e traduzir, diria assim, no civil, através do estatuto. Muito bem, então nós temos aí uma ampliação de entendimento para a elaboração desse estatuto. Ótimo. Como ficaria, então, essa reorganização institucional? Ora, nós temos uma associação civil genérica, de maneira geral, no Brasil, onde ela tem ali as filiais de educação, tem as filiais de assistência social, filiais de saúde, e tem também ali dentro a vida religiosa consagrada, com o noviciado, postulantado, com a casa de idosos, casa de idosos, casa de idosas, com a casa de retiro, por exemplo, seminários,
todos juntos dentro de um mesmo CNPJ da associação civil. De maneira geral, ainda é assim, mas há poucos anos atrás, todas praticamente eram assim. E nós estamos falando aqui, então, de reorganizar. Preste atenção, nós temos, então, esse quadradinho azul claro, que agora com o vermelho em volta, que é da vida religiosa consagrada, nós vamos tirá-lo daqui. Ele some daqui. Some daqui e faz o quê? Vamos arrumar um espaço para ele, né? Nós vamos, então, criar uma outra entidade, com outro CNPJ de organização religiosa, onde vai cuidar da vida religiosa consagrada e ou do clero. Dentro dessa estrutura, vamos ter as casas ou comunidades, né, os guardianatos religiosos, vamos ter uma casa de encontro, uma casa de retiro, o noviciado, um postulantado, casa de idosas, casa de idosos, ou uma fábrica de velas, um bazar, uma produção de vinho, uma confecção de material de uniformes escolares. Olha, temos N situações ligadas à vida religiosa, agora separadas. Lembra a César do que é de César? Vamos aqui fazer essa analogia, né? A César do que é de César, associação, a Deus do que é de Deus, vida religiosa consagrada. É que o Estado também quer separar o que é igreja, separando aquilo que é de atividade socioassistencial. Muito bem, essa é uma possibilidade. Então, nós teríamos duas entidades, uma organização religiosa, é a parte azul, e a parte verde, a associação civil. Duas entidades distintas, porém conversando entre si. E percebam que no desenho, elas não estão no mesmo nível, porque a organização religiosa, de fato, ela está acima da associação. As senhoras e os senhores, quando entraram para a vida religiosa, como já dito, entraram para uma vida religiosa que supostamente seria dentro de uma entidade religiosa, OR, só que não existia. Por isso ficou todo mundo embolado dentro da associação. E era forma mesmo. Só que a essência, a razão de ser, a razão de existir, as mantenedoras, as associações civis, educação, social, saúde, é porque antes tem uma entidade religiosa que as criou, cujo carisma vai ser vivido lá na ponta. Por isso, então, que esse desenho é propositalmente feito dessa forma. A OR está acima da associação civil. Esta, dizendo o português mais claro, manda nessa. E não o contrário. Não pode ser a associação que mande na igreja. Isso não pode. Até porque quem está na organização religiosa é o governo provincial, superior provincial, ministro provincial, custódio, ou seja, é quem está ali acima, quem está nomeado ou eleito como autoridade máxima, ou bispo também. E na associação civil, que pode ser às vezes as pessoas, mas são cargos diferentes, é diretor-presidente, diretora-presidente, delegada, delegada-assistente. Então, essa tem poder sobre essa. O desenho é proposital. Então, inicialmente, né, nós éramos assim no Brasil, e muitas ainda o são. Dentro, então, da associação civil, temos atividade religiosa, está aqui, temos atividade de saúde, atividade educacional, atividade social, uma formação aqui pensando num seminário, tá? Um seminário de formação, e atividade paroquial religiosa direta, e a formação, tudo isso. Todo mundo junto, né? Todo mundo junto e misturado dentro de uma associação. O que nós estamos falando aqui, então? Dentro desse quadro, retirar o que é canônico e leva para um lado formação, religiosos, vida do clero, seminários, casas de formação, paróquias, e do outro lado nós vamos ter atividade socioassistencial, que é saúde, educação e social. Então, separamos em duas caixinhas, ou seja, de um lado eu posso ter uma organização religiosa e do outro lado uma associação civil. Ótimo. Essa introdução é para levar a perguntar por que fazer tudo isso? Por que não fica como está? Por que toda essa confusão? Pelo seguinte, porque essa separação, como dito lá no início, é que dá o limite da garantia de não abrirmos mão ou de não perdermos a imunidade tributária para todas as entidades sem fins lucrativos ou para não perder o SEBAS, que é a filantropia, certificado de filantropia, para as entidades que têm a certificação da filantropia. Tudo aquilo que nós falamos, então, é para que isso aqui possa acontecer.
para que a gente possa ter essa separação e garantir que a minha unidade tributária e os meus SEBAS estão protegidos. Adilson, então nunca vai dar problema? Não podemos garantir isso, porque cabeça de juiz é cabeça de juiz. O STF tem 11 ministros, e aí ali a decisão às vezes fica 6-5. Pode ter interesse político, ideológico, pessoal, o que for, mas a mesma lei leva a interpretação diferente. Fica 6-5 placar dentro de 11 pessoas, julgando o mesmo fato, com as mesmas bases legais. Mas aqui dá uma proteção muito maior. Eu posso dizer, por exemplo, que se nós estivermos dirigindo, né, o carro na rodovia, respeitando a velocidade, sem nenhum teor alcoólico no nosso organismo, com toda a documentação em dia, e se o guarda nos parar, a polícia nos parar, não quer dizer que ainda assim não seremos multados, mas estamos mais protegidos, melhor garantidos, para não sofrer uma multa. A mesma situação aqui. A imunidade tributária está mais garantida, mais protegida. O SEBAS mais garantido, mais protegido, caso a gente respeite essa questão da separação das entidades. Muito bem. E aí nós temos o primeiro imbróglio. Por quê? Por que fazer isso? Porque o sustento pastoral afeta diretamente a questão da perda da imunidade tributária e a questão da filantropia. O que é o sustento pastoral? Ora, a viagem dos senhores e das senhoras, seja aérea, de carro, um táxi, um Uber, o cuidado, né? O cuidado de nutricionistas com as senhoras e senhores, médico, dentista, enfermeiro, cuidador de cuidadores idosos, o vestuário, a formação de vocês, a alimentação, o remédio, ou seja, o sustento. Aquilo que eu preciso para me manter vivo, que vocês também precisam, se chama, no caso, o sustento pastoral. E subentende, então, que todos os valores, né, que implicam em alimentação, vestuário, hospedagem, transporte, assistência médica, odontológica, tudo isso, viagem, tudo isso que leva a cuidar de vocês, os senhores e as senhoras, está dentro do sustento pastoral. Muito bem, Adilson, mas isso já acontece tranquilamente, todos nós somos sustentados, somos mantidos pela instituição, aí está um possível problema. Por quê? Nos estatutos civis em geral, do SPC, de maneira geral, você pode observar, claro que não tem ainda familiaridade com o estatuto, lá no final, normalmente, tem a associação, ou então, às vezes, tem o nome, né, da entidade, não distribui lucros, vantagens, ou quaisquer espécie, nem qualquer parcela de seu patrimônio, de suas rendas, ou participação no seu resultado, aos seus associados, aos dirigentes. Normalmente vem dessa forma ou mais detalhado. Está dizendo aqui que do valor, dos valores que vocês têm auferidos na associação, aquilo não vai ser distribuído para os associados, nenhuma parcela. Alguns já veem assim, sob qualquer título. Ou seja, não tem argumento, estava com fome, tinha que viajar, tinha que formar. Não dá. E por que está dessa forma? Não é porque o advogado fez errado, não. É porque o Código Tributário Nacional diz, no artigo 14, inciso 1, que para entidades sem fins lucrativos, vai estar especificado educação e assistência social, que se houver distribuição de resultados, corre risco a questão da imunidade tributária. Ou seja, no momento que eu sustento as religiosas e religiosos ou clero, nós estamos colocando em risco a imunidade tributária se esse sustento vem de quem? Da associação civil. Temos mais. A lei de SEBAS, a lei 187 de 2021, no artigo 3º, inciso 5º, a lei complementar, fala também a mesma coisa. Se tiver distribuição de resultados, perde o quê? A isenção da cota patronal, porque perde a filantropia. E tem mais. No marco regulatório do terceiro setor, o MROSC, ou MROSC, como se diz, a Lei 3.019 de 2014, diz também que para elaborar parcerias, né, agora chamado antigos convênios, agora termos de fomento, colaboração e cooperação, para formar, então, parcerias com o poder público, também a associação não pode distribuir o seu patrimônio. Isso quer dizer que, quando se mantém os associados e as associadas, caracteriza como distribuição de patrimônio. Perde-se imunidade tributária, pode perder-se a filantropia e também não mais fazer parcerias com o poder público. Então, esse é um ponto. Muito bem.
Um outro ponto, outro imbróglio, diria assim, é a aplicação do superávit, os resultados que sobram no final do ano, que são reinvestidos, não é isso? Na própria associação. E quanto à transferência de recursos para o exterior, como fazer? Vamos que tenha sobrado recurso, vendeu um imóvel, ou o superávit foi alto naquele ano, e a Casa Geral precisa do recurso, o Óbolo de São Pedro precisa, as campanhas que o Papa patrocina, apoia, ou promove, ou nos chama a atender, recursos para países menos favorecidos, tudo isso é um problema, porque nas associações, o resultado dela, o superávit dela também está lá no Estatuto dos Senhores e das Senhoras, das associações, que tem que aplicar integralmente no país, às vezes vem aplicar integralmente em território nacional, não é isso? Os recursos da manutenção dos objetivos institucionais e emprega o superávit naquilo que sobrou no desenvolvimento de suas finalidades. Também não foi o advogado que fez errado, não, está certo. Isso também está presente no Código Tributário Nacional. Lembra? O outro era inciso 1. Inciso 1, que fala da distribuição de patrimônio. Aqui é o inciso 2 do artigo 14, que se não aplicar no Brasil, o superávit pode perder a imunidade tributária. No caso, a lei do SEBAS, para quem tem o certificado de filantropia, o artigo 3º, inciso 2, lá era outro inciso, aqui é inciso 2. Se não aplicar no país o superávit da associação, também pode ter problema e perder a filantropia. Por isso, aquela dificuldade, eu diria aquele malabarismo, né? De quando as religiosas vão para fora do país, levar recurso para a Casa Geral, por exemplo, e aí leva de formas mais inusitadas, distribui dinheiro entre quem está viajando ali, e é um risco também. É um risco, às vezes até acima do limite e que pode sair em espécie do Brasil. E como declarar também, se for o caso, esse valor que está saindo? Muito bem, então vemos duas situações. Muitas constituições que nós estudamos, acompanhamos, trabalhamos para elaborar estatutos, tem um artigo ou item parecido com esse aí. Ó. Cada província, ou cada delegação, cada vice-província, deve enviar à Cura Geral ou à Casa Geral o correspondente a X% do dinheiro e dos títulos recebidos por testamento, doação e venda. Ou seja, a própria Constituição das senhoras e dos senhores tem diria, uma normativa, né, algo a ser seguido, mas que não pode ser seguido no caso do Brasil, porque a nossa legislação impede que saia dinheiro da associação para fora do país. Muito bem, então nós temos o grande impacto que tem a ver com o título da nossa fala de hoje, que é perda da imunidade tributária e da isenção da conta patronal, se sustentar religioso e religiosa com recursos da associação e se mandar da associação, do seu superávit, recursos para fora do país. Impacto direto, risco de perda da imunidade tributária e da isenção da conta patronal. Ah, mas o que isso significa? Isso é pouco ou muita coisa? Ora, vamos pegar só um exemplo aqui. Exemplo prático, tá? Uma mantenedora que nós atendemos, por exemplo, tem 4 colégios, ela tem uma folha salarial em torno de R$ 1,5 milhão. R$ 1,5 milhão. Se ela perder o certificado de filantropia, ela vai fazer um recolhimento mensal da cota patronal em torno de R$ 450 mil. Um pouquinho menos, tá? 28,7. Estou colocando 5%, fica mais fácil aqui o raciocínio. Em torno de R$ 450 mil por mês deverá ser recolhido, caso perca a filantropia. Isso no ano dá em torno de R$ 5,4 milhões. É muito dinheiro se perder a filantropia. Uma outra situação, se perder a imunidade tributária, tem que recolher diversos tributos, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, ISS, PIS, COFINS, IOF e por aí vai. Só como exemplo também, essa mesma entidade tem em torno de 10 veículos. Os veículos, cada um em torno de 60 mil, 600 mil reais no total. Imóveis, elas têm em torno de 40 milhões em imóveis, tá? Patrimônio imobiliário. Se perde a imunidade tributária de IPVA, elas recolheriam por ano em torno de R$ 24 mil, em torno de 4%, sobre 600 mil. E nos imóveis, em torno de varia 0,6, 0,7 até 1%, colocamos 0,7, em torno de R$ 280 mil o IPTU ano.
Ou seja, além da cota patronal de R$ 450 mil que essa entidade pagaria todo mês, pagaria ainda R$ 300 mil no ano de PVA e PTU. É um recurso, com certeza, muito considerável para qualquer entidade de qualquer porte, né? Então, o que fazer para resolver essa situação? Você vem, Adil, você nos joga um problema, Lúcia, esse problema é pesado, nós ainda não resolvemos, corremos o risco. Como resolver, então? Através da segregação patrimonial. Ou seja, eu faço uma cisão na associação civil e incorporo o patrimônio na organização religiosa. E o que vai dar isso? Olha só, nós temos uma associação civil, colégio A, obra social A, colégio B, obra social B, pode ter um hospital também, ou seja, tem as suas atividades socioassistenciais. E, do outro lado, tem o outro CNPJ, que é da organização religiosa. Cada colégio, cada imóvel, cada atividade dessa, tem um imóvel. Imóvel A, imóvel B, imóvel C, imóvel D. O que é uma cisão parcial? A associação civil continua funcionando com as suas obras, colégio, obra social, atividades continuam funcionando, e os imóveis somem, olha só, estão aqui, saem daqui e vão para onde? Vão para a organização religiosa. A propriedade patrimonial passa a ser da organização religiosa. A atividade continua funcionando na associação civil, naqueles prédios cujo proprietário é a associação e agora mudou de dono, passou para a organização. Ah, então eu vou doar esse patrimônio? Não. A doação pode caracterizar distribuição de patrimônio. E a associação, nós já vimos, não pode distribuir patrimônio. Então, aqui não é doação, é uma cisão. É um instrumento que se chama cisão parcial da associação ou incorporação na organização religiosa. E aí, nós teremos, então, recursos para a organização religiosa. Como? Que ela precisa de recursos para quê? Para manter os senhores e as senhoras, o sustento, nós já falamos aqui, e também para enviar recursos para o exterior, porque a organização religiosa pode mandar recursos para a Casa Geral, para o Óbito de São Pedro, para as obras de países menos favorecidos. A organização religiosa pode. Inclusive, pode devolver para a associação. Olha que interessante. Nós fortalecemos a organização religiosa em termos econômicos e financeiros, e ela pode ajudar para fora do país e para dentro do país. Mas a associação civil não pode ajudar para fora do país e nem ajudar a entidade religiosa. Esse é o grande problema. Ou seja, nós temos agora, então, a associação civil e temos a organização religiosa. A organização religiosa está parruda, está fortalecida com o patrimônio, então ela pode alugar os imóveis para a associação civil e a associação civil paga o aluguel para a organização religiosa. Por isso, ela fica fortalecida. Ela pode agora ajudar dentro e fora. A outra não podia ajudar nem fora e nem a vida religiosa. Mas não fecha aqui. É claro que, além da questão da alocação, né, são recursos, opções, a alocação é uma das opções de recursos para a organização religiosa, mas pode ter royalties também, claro. As senhoras podem registrar a marca das senhoras. Por exemplo, Organização Batistina, ou São João Batista, ou Carmelo, Marista. Essa marca pode ser, o Brado de São José, pode ser registrada, e quem usa a minha marca da UERJ, paga um royalties por isso. Okay? Uma outra forma é remunerar os membros que trabalham nas obras. A diretora, a coordenadora, a professora, as religiosas que trabalham podem ser remunerados e eles doarem esse recurso para quem? Para a organização religiosa. Os próprios dirigentes podem ser remunerados e repassar para a organização religiosa. Podem também ter na organização religiosa atividades comerciais complementares. Semana passada eu estava no Rio e o irmão me falando que criou uma confecção. Os uniformes delas, todas as escolas, são produzidos por elas agora, com o CNPJ ligado onde? Na organização religiosa. E o recurso, quando sobra, vai para onde? Para as finalidades da organização religiosa. Não vai distribuir para ninguém lá. Nós temos bazar, nós temos venda de velas, círios pascais, venda de vinho, cerveja artesanal. Tem N possibilidades que existem como atividades comerciais complementares. Além, é claro, de direitos autorais, seja de obras artísticas escritas, ou visual, ou sonoras. Por exemplo, vou pegar uns exemplos grandes aqui, né? O Frei Beto, por exemplo, com a produção
os recursos financeiros que geram as obras dele volta para a instituição dele, da qual ele faz parte. Os direitos autorais do Padre Zezinho, também com muitos recursos, também se volta ou se pode voltar para as leonianas, da qual ele faz parte. Ou seja, são possibilidades que existem para fortalecer a organização religiosa, além, claro, da pensão também, né, da aposentadoria, aliás, que recebem e passam para a OR para mantê-las e também ajudar outros e outras dentro e fora do país. Muito bem, Márcio, prezados e prezadas, essa era a fala. Vamos abrir agora para alguma dúvida, algum comentário que possa existir. Adilson, muito obrigado. Realmente a gente sabe que 40 minutos para explorar um assunto como esse é pouco tempo, mas é o que a gente se propõe neste momento, pelo menos para a gente poder dar uma amplitude, né, de algumas possibilidades. Adilson, a gente recebeu algumas perguntas aqui pelo celular e pelos contatos conosco. Uma da família franciscana, eles perguntam se eu posso doar os imóveis da associação para a organização religiosa. Você poderia explicar melhor isso, por favor? Sim, ô Márcio, se a pergunta for simples demais, vou passar para você responder como meu motorista, tá bom? Fazer igual o Einstein com o Newton, acho que a Einstein fazia, né? Quando eu não sabia, passava para o outro. Mas vamos lá. Neste caso aí, nós tivemos situação semelhante a essa. Uma entidade, uma associação civil, doou uma chácara para a organização religiosa. Como que eles fizeram isso? Fizeram uma assembleia geral, normal, bonitinho, aprovaram a doação, levaram a cartório, o cartório registrou normal. Pronto, foi doado. A questão, o cartório faz isso. O cartório, a Assembleia Geral doou, o cartório não questiona. Ele, de maneira geral, ele faz a transferência e muda a titularidade. A questão é, numa fiscalização. Se tem uma fiscalização da Receita Federal, por exemplo, isso pode ser caracterizado como distribuição de resultados. Ah, mas como que eu faço para doar? Bom, não é doar, é um instrumento de cisão. Cisão parcial, pega o imóvel e leva, incorpora na organização religiosa. Então, a doação não é possível, porque coloca em risco a imunidade tributária e coloca em risco a perda da filantropia, caso tenha um certificado. Tá bem? A joia, Adilson. Então, só para resumir, nessa questão desse exemplo aqui, essa distribuição de patrimônio não pode acontecer e o que é recomendado, né, o que nós fazemos através do Axis, é esse processo de cisão com incorporação. Né? Isso é plenamente legal. Né? Não, perfeito. Adilson, uma outra pergunta aqui, que nós temos uma lojinha de material escolar no colégio. Dá a entender que o colégio é uma associação, não está escrito aqui na pergunta não, mas é uma lojinha de material escolar no colégio. Esta loja pode ser da organização religiosa? Ela poderia estar dentro da organização religiosa? Sim, se estiver previsto no estatuto, é claro, da organização religiosa, essas atividades, ela vai estar como atividade secundária. O que tem acontecido no Brasil é que algumas instituições estão tendo dificuldades em registrar atividade secundária diferente da organização religiosa e filosóficas, que não é, né, a principal ali é a organização religiosa e filosóficas. A atividade secundária, eu lembro que a gente estava no congresso em Brasília, há uns 2 anos atrás, essa dificuldade estava tendo, a Receita reconhecia, aliás, mais de 2 anos, foi antes da pandemia, a Receita reconhecia que isso era algo legal, mas ela mesma negava que estava tendo dificuldades internas de enquadrar a atividade secundária. Mas é possível. Agora, vamos pensar aqui, né? Cria uma entidade, você falou lojinha, então eu estou indo nesse raciocínio, né? Mas se eu abro uma leitura, uma loja cultura, para concorrer lá fora, tendo imunidade tributária, eu posso gerar o princípio da concorrência desleal. Mas como é algo de menor monta, isso não é problema, tá? Adilson, a pessoa até complementa aqui a mesma pergunta. Isso pode acontecer também com a lavanderia do hospital? Se a loja pode, a lavanderia do hospital também pode ser a lavanderia pode ser da organização religiosa também. É esse o raciocínio, correto? O mesmo raciocínio que nós temos de estacionamento, nós temos fábrica de confecção, nós temos loja de artigos religiosos, nós temos produção de velas na organização religiosa e gerando o resultado, o superávit, é claro, para as finalidades da UER, né?
Maravilha, Adilson. Uma outra pergunta aqui, Adilson. A organização religiosa pode transferir dinheiro para a associação civil? Pode. E aí, o que a gente recomenda é que no Estatuto da Organização Religiosa tem essa previsão dentro das suas finalidades, ou no artigo seguinte, né? Por exemplo, para atendimento às suas finalidades, a organização religiosa poderá ainda estabelecer parcerias com instituições privadas, nacionais, internacionais, disponibilizando recursos econômicos, financeiros, ou seja, tem que estar previsto, e a gente fala ainda mais, não mande dinheiro pronto, não, que tenha um lastro, que tenha um projeto, por exemplo, que tenha algo daquela associação amarrando o recebimento do recurso e que ela apresente a prestação de contas para a organização religiosa. Nós temos que evitar qualquer situação que coloque em risco a lisura, a transparência do processo. Não, tá certo, Adilson. E talvez em alguns casos, né, isso se dá através até dos próprios termos de parceria, né, com base no marco regulatório, né, Adilson? Uma outra pergunta que também está alinhada com o que você está colocando é o seguinte: a organização religiosa, ela pode ser mantenedora de obras sociais ou educacionais e pode lhe repassar recursos financeiros de uma forma periódica? Eu acho que é nessa linha que a gente exatamente está falando, não é isso, Adilson? Sim, então nós temos aí duas possibilidades. Uma é a organização religiosa, ela ser parceira, ela apoiar outras entidades. Ok. Mas como falou também de ser mantenedora, a gente nós podemos nos remeter lá no decreto 7.107, no Acordo de Santa Sé, onde fala, parece que é o artigo 5º, se não me falha a memória, que a organização religiosa, além das atividades especificamente religiosas, aquelas que desenvolvem outras atividades, como atividade social, tal, também podem garantir ou ter direito ao mesmo que as outras têm. Em suma, quer dizer que uma OR ela poderia perseguir também, inclusive, uma certificação. Nós não recomendamos, porque uma organização religiosa ela pode fazer atividades, sim, sociais e educacionais, pode buscar a certificação, sim, mas ela pode cair no próprio impedimento de transferência de recursos para fora do país. Então, o que a gente recomenda é que a organização religiosa seja, entre aspas, tá, pura, seja religiosa. A entidade socioassistencial de cá, 2 CNPJs, onde este ajuda este, atrelado finalidade estatutária e um instrumento que formalize essa parceria entre as partes. Não, perfeito, Adilson. Uma outra pergunta aqui das irmãs missionárias, Adilson, e que também tem a ver com uma outra pergunta que foi enviada aqui pelo chat. As irmãs, elas perguntam se a associação delas pode sustentar com recursos financeiros a comunidade religiosa lá em Angola. E aí, aqui no chat, uma outra pergunta também a organização religiosa pode enviar dinheiro para o exterior para manter o estudo dos seus sócios, né, dos seus associados? Então, a primeira, a das irmãs, ela está perguntando se a associação pode mandar recursos para a comunidade de Angola. A segunda, não. A segunda é a organização religiosa. Você esclarece para a gente, por favor? Sim. Na primeira parte, né, a associação mandar dinheiro para Angola é como acontece hoje, né? Quando leva aquele desespero, né? A gente sabe, eu mesmo, Márcio e o Arthur estivemos fazendo um curso em Roma em 2017, Márcio, 17, foi isso mesmo? E visitando a Casa Geral, a Mãe Geral pediu para trazer dinheiro, eu trouxe, tremendo, de lá até aqui, 10 mil euros na época. Então, uma loucura, com dinheiro aqui debaixo do braço o tempo todo na bolsa. É o risco, né? Então, mandar de uma associação para fora não pode. Isso coloca em risco a imunidade tributária e a isenção da cota patronal. Não pode. Agora, a organização religiosa pode mandar dinheiro para fora, para sustento dos seus membros, que são os religiosos ou religiosas, ou então para outras entidades externas. Tá? Aí vai ter só um trâmite dentro de um dos operadores, o Banco Central do Brasil, tem em torno de 5 mil operadores autorizados que fazem operação de envio de recursos, tá, para fora do país. E aí pode ser tanto um Banco do Brasil quanto uma operadora no escritório de uma porta de determinado estado do Brasil. Eles cobram uma taxa em torno hoje de $120, é como se fosse uma taxa de administração para enviar o recurso. Isso em 2, 3 dias o cadastro está pronto e no 4º dia, no dia seguinte,
já pode se mandar o recurso da organização religiosa para fora do país. O Adilson, aqui tem uma situação específica que talvez a gente não consiga responder, mas é porque a pergunta foi passando aqui e eu estou só retomando, o pessoal me lembrou aqui que tinha passado. Como se dá a cisão com relação a patrimônios solidários, terreno da arquidiocese e construção da congregação? Então, na verdade, tem dois donos, né, Adilson? Uma parte é dono de um, outra parte é dono do outro. Então, essa situação é possível fazer. É possível, né, Adilson? Mas só que a gente tem que analisar especificamente o caso para ver de que forma, né? Se não há nenhum tipo de restrição em relação a essa sessão, se não tem nenhuma cláusula lá que seja um gravame. Não é isso, Adilson? Isso, a gente tem que avaliar a estrutura, claro, né? Vai ter um gravame lá, possivelmente pode ter um gravame, ou então nem tem um gravame, ele fala só da sua parte, a parte do outro está no outro, né? Então tem que ter um entendimento entre as partes. Isso assemelha, inclusive, claro, né, respeitado as proporções, quando tem um imóvel onde tem um usufruto. O imóvel em usufruto, tem alguém ali residindo até a sua morte, já foi doado o imóvel, ela pode continuar residindo. E no caso do usufruto é mais fácil, porque você faz a cisão do imóvel, mas o usufruto continua. Se for um empréstimo bancário, financiamento bancário, por exemplo, a depender da aprovação do jurídico do banco, que é muito moroso, são muito conservadores, mas se eles entenderem que, por exemplo, está saindo da Associação São Vicente, passando para a Organização São Vicente, e que o imóvel continua penhorado, eles entendendo isso, também é possível. Então, nesse caso, é a mesma coisa, Márcio. Cabe uma conversa, uma discussão com o bispo, colégio de consultores, conselho de e por aí vai, para ver como dar o melhor caminho, tá? Joia, o Adilson, a gente sabe, né, que o assunto é denso, são muitas informações, mas vamos seguir aqui que a gente tem mais algumas perguntas. Olha só, estou casando duas perguntas aqui. Uma é uma das primeiras que foram repassadas para a gente aqui, se é incorreto deixar despesa com as religiosas, com os religiosos, né, é uma congregação masculina, com os religiosos na associação. E casando aqui com uma outra pergunta, é que a organização religiosa pode contabilizar o recurso de aposentadoria? Então, são duas perguntas diferentes. Primeiro, a associação. É incorreto deixar despesa com os religiosos na associação? E se na organização religiosa pode ser contabilizada as aposentadorias? Tá. A primeira é incorreta, né? Porque a associação não pode sustentar o religioso. Não pode. Ela pode, por exemplo, o religioso trabalha no colégio, ele vai participar de um congresso da ANEP. Tudo bem, tudo pode ser pago pela associação, ele está indo lá para aumentar o conhecimento e praticar aqui na obra, claro. Mas o sustento dele não pode ser feito pela associação, tem que ser feito pela OR, como falamos aqui. Segundo ponto, a OR tem ou pode contabilizar a aposentadoria? Pode. O que acontece muitas vezes é que, ao invés de contabilizar a aposentadoria na OR e depois sair tudo como documentos fiscais hábeis, muitas casas têm optado por não contabilizar. O religioso ou a religiosa gasta o dinheiro ali na comunidade religiosa e presta conta gerencialmente para o economato. Então, isso não é contabilizado. É como se fosse a minha casa, né? Na minha casa, na sua casa, mas a nossa despesa ali, a gente vai gastando com a nossa família, os nossos salários. A mesma coisa. Então, contabilizar é possível? Sim. É permitido? Claro. Mas contabilizando, tem que lembrar que tudo tem que sair com documentos fiscais hábeis. Tá certo, Adilson, isso é muito importante, né? Porque, em geral, são dificuldades que a gente tem no dia a dia, ou seja, entrou o dinheiro dentro da pessoa jurídica, seja uma associação, uma organização religiosa, ela tem que sair com documentação fiscal. O que você está lembrando é que a aposentadoria é, sim, contabilizada na organização religiosa, mas a partir do momento que ela é contabilizada, os profissionais de contabilidade estão corretos em exigir a documentação fiscal para poder. Isso. Adilson, o nosso tempo está acabando, mas só mais três perguntas aqui. Uma complementa a anterior. Como fazer com despesas que são comuns
não está claro aqui para mim, a pessoa não complementou disso, mas eu estou entendendo que são despesas, por exemplo, que você tem uma água comum, uma luz comum, ou funcionários comuns, né, Adilson? Ah, Tanto na tá. organização religiosa quanto Tá. na associação civil. Como resolver isso? Tá. Vamos lá. Despesas comuns. Vamos imaginar que tem um colégio, associação, então. E dentro daquele colégio, anexo, que é muito comum, tem a casa dos religiosos, ou das religiosas. Moram ali 3, 4 religiosos, ok? Muito bem. Que não atuam no colégio. A comunidade religiosa anexa ao colégio, onde a entrada é a mesma para as duas coisas. Bom, e aí, aquele colégio, ele produz a alimentação para o integral, por exemplo. E a comida daquele que serve para as crianças do integral também vão para as religiosas. 4 religiosas. Esse não é uma despesa representativa. O pão que compra no café da manhã também não é representativo. Isso tudo junto não é problema. Isso não caracteriza um problema. Agora, o funcionário, a recepcionista desse prédio, onde entra para o colégio e entra para a casa religiosa. Nesse caso, é tão mínima a participação das religiosas na questão da recepcionista, que também fica como está. Agora, vamos pensar aqui se tem uma cozinheira que trabalha na parte da manhã atendendo o colégio e na parte da tarde atendendo a vida religiosa. Vamos pensar que tem dessa forma aqui. Ou alguém no RH que atende na associação e na OR. Sendo possível caracterizar que de fato trabalha para as duas, por exemplo, 30%, 70%, 40%, 60%, o que a gente recomenda, aí tem duas possibilidades. Uma delas seria mais assim, rígida, ter 2 contratos de trabalho. Mas isso dá mais trabalho. A outra pode ser um encontro de contas. Aquele tempo que ela está ligada à associação, ok? Funcionário da associação, e o tempo que ela trabalha em prol da vida religiosa, tem um encontro de contas contábeis, onde a OR compensa a associação por aquele serviço prestado. Ficou claro, Marcos? Não, ficou, Adilson, ficou claro. Você está sugerindo um rateio, né, identificar e Sim. ratear, e fazer um instrumento entre as duas ali para que seja validada a relação, né? Ou seja, não é fazer por baixo dos panos, é fazer de forma explícita, mas devidamente documentada. Perfeito, Adilson. Eu vou lhe passar, Adilson, duas perguntas aqui, mas antes eu vou me despedir, vou agradecer a todos e a todas que participaram aqui conosco. Muito obrigado pela presença. A gente continua à disposição aqui no Axis, né? Vou repassar algumas perguntas, se a gente não conseguiu responder, a gente pode depois responder também, né, diretamente para quem fez as perguntas, porque realmente são várias. Mas o Adilson, Sim. olha aqui, olha, uma dívida da associação pode afetar a organização religiosa? Essa é uma pergunta. A outra você falou de royalties, poderia explicar um pouquinho melhor? Eu estou te devolvendo aí, o nosso tempo já está esgotado, mas se Tá. você resumir para nós as duas questões, e eu me despeço por aqui, e após a sua resposta, por favor, peço que você também se despeça. Muito Tá obrigado, bom. Adilson. Faça as perguntas. Tá entendido? Uma é dívida da associação, se pode afetar a organização religiosa, e a outra é quanto aos royalties. Vamos lá. Se a dívida da associação é uma dívida real, ela existe, é dívida. Né? Então, independe de quem contraiu, é dívida da vida religiosa, ou seja, da instituição como um todo. Não podemos negar essa dívida, né? Estaríamos indo contra os princípios da igreja. A primeira coisa é isso, né? A dívida é nossa. Mas quem fez? CNPJ da associação, que não tem recurso nenhum. Vamos que tem uma demanda judicial, um advogado com grande capacidade, e o juiz entenda aquilo e perceba o seguinte: espera aí, o superior provincial dessa congregação religiosa aqui é ele que nomeia essa pessoa da associação também, diretor-presidente. Esse pessoal aqui deve obediência a quem está aqui em cima, não ali na prática do dia a dia, mas também estão interligados. O juiz pode entender como grupo econômico e fazer com que aquela dívida da associação seja compartilhada junto ao R. Tivemos um caso prático. Uma instituição da Bahia teve bloqueado o seu CNPJ por um problema em outro CNPJ do Rio de Janeiro, com um grande problema na época. O juiz entendeu que aquilo era um grupo econômico, bloqueou a conta da Bahia, distinto, para cobrir o problema do Rio de Janeiro. Então, isso é possível. Segundo ponto, fugiu o segundo ponto. A segunda, Márcio. Os royalties, Adilson. Royalties. O royalties é o seguinte:
Vou fazer uma comparação aqui, nada comparada, mas vamos entendê-la, tá? Eu quero abrir uma loja do McDonald's, uma franquia do McDonald's, lá em Itaúna, cidade onde eu moro, aqui pertinho de Belo Horizonte. Eu vou abrir uma franquia do McDonald's lá. Então, eu invisto, sei lá, 200, 300, 400 mil reais, abro uma loja do jeito que o McDonald's exige e vou vender sanduíches ali em McDonald's. E todo mês eu pago uma parte para o dono da marca McDonald's. Por quê? Porque eu estou usando o nome dele na minha lanchonete, né? Muito bem. Mesma coisa. Vamos imaginar que nós temos as pequenas irmãs da Divina Providência, registrar a sua marca. Tem que registrar também, né? Lá no INPI. Registra a sua marca. E isso é baratinho, não é caro não, tá? E renova a cada 10 anos. Registrei a minha marca, na minha patente, diria assim, lá naquele instituto. A marca agora é minha. Eu deixo o José utilizar, Maria utilizar, deixo. Mas se eu quiser cobrar, quando usar a minha marca naquele colégio, eu posso cobrar. Isso é royalty. Varia aí de 2% a 8% do faturamento, tá? Então, eu posso cobrar pelo uso da minha marca. Por quê? Porque a minha marca é forte. A minha marca, estando naquelas casas, ela traz aluno, ela traz cliente, ela traz pais, mães. Por isso, eu cobro pelo uso dela. Ah, Justo, mas está cobrando para usar no próprio colégio seu? É esquisito, né? Mas é uma forma de ter recurso na organização religiosa. Então, é perfeitamente legal e viável fazer isso, tá bem? Bom, ô Márcio, respondendo as duas também, já passamos das 11 aqui. Eu agradeço também nessa oportunidade, essa apresentação e agora essa resposta a algumas perguntas. É um assunto muito interessante, tem sido feito em diversas instituições do Brasil nos últimos anos. Nós temos feito várias aí ao longo desses últimos anos e nos colocamos à disposição para aprofundar, para discutir, é claro, sem compromisso, né? Essas possibilidades com os senhores e as senhoras aí. Fique à vontade para nos contactar, o nosso contato está com vocês também. Vocês já sabem onde nos encontrar, o Acres, né? Adilson, Márcio e toda a nossa equipe, sempre à disposição. E lembrando sempre, o nosso intuito, sem demagogia nenhuma, é a proteção da igreja. Quando eu falo da igreja, é de todos nós, de todos vocês. Os espaços da igreja têm que ser preservados, tomados contas. Lembrando aquele cânone, tem 1283. Pela inobservância, não podemos causar dano à nossa igreja. Tá bem? Grande abraço a todos aí, um bom dia e uma boa semana.